Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Mota e esse é um curso de matemática preparatório para os concursos do Censo 2022. Na aula anterior, nós iniciamos a correção das atividades sobre problemas envolvendo equações do primeiro grau. Nós resolvemos 5 questões e hoje nós finalizaremos essa segunda parte resolvendo mais 4 questões, certo? Para você que chega agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está estudando para os concursos do Censo 2022, entra aqui na descrição do vídeo e pega o teu acesso a esse curso totalmente gratuito. Nós estamos seguindo aqui o edital para a função de recenseador. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa resolução. Muito bem. Então, vamos fazer a leitura da primeira questão. Sabendo que, sabendo que na primeira etapa, na aula anterior, nós resolvemos algumas questões e lá nós tínhamos questões menos contextualizadas. Na maioria das vezes, eu acredito que em todas as situações, nós estávamos falando de um número desconhecido, que no caso aqui seria, né, a nossa incógnita. Pelo que eu percebo aqui nessa atividade, nós temos algo mais contextualizado. Nós não vamos em busca de um valor desconhecido, um número desconhecido, como nós vimos na aula anterior, um número inteiro, um número racional, enfim. Aqui não. Aqui nós vamos falar de figurinhas, por exemplo, que é essa nossa primeira questão. Então, vamos lá, vamos iniciar. Ele fala assim: Luísa repartiu 460 figurinhas entre André, Breno e Caio. Muito bem. Agora, eu não posso fazer essa leitura e já fazer uma interpretação, tipo, eu vou distribuir, repartir igualmente. Não é bem isso, certo? Agora nós vamos falar qual foi a regra adotada pela Luísa para distribuir essas figurinhas entre André, Breno e Caio. De modo que Breno recebesse o dobro de Caio e André ficasse com 60 figurinhas a mais que Breno. Quantas figurinhas André recebeu? Então eu tenho que trabalhar com as três situações: a quantidade de André, Breno e Caio, certo? E no final eu tenho que dar uma resposta de acordo com o que ele está pedindo. Ele quer a quantidade de figurinhas que André recebeu. Então, vamos iniciar da seguinte forma. Eu tenho que contextualizar, eu tenho que criar uma incógnita aqui. Lógico, será uma letra do nosso alfabeto. Então, vamos escrever o nome das pessoas aqui primeiro? Olha só, nós temos o André. Depois, nós temos o Caio. Nós temos também o Breno. Tudo bem. Agora, vamos lá, vamos fazer uma leitura. Breno recebeu o dobro de Caio. Então, presta atenção. O que Breno recebeu está em função do que Caio recebeu. Mas a princípio eu não sei de ninguém. Mas se Breno está em função de Caio, então nós podemos iniciar da seguinte forma. Eu posso falar que Caio é X. Por quê? Porque o que Breno recebeu está em função da quantidade de Caio. Ou seja, depende da quantidade de Caio. Breno recebeu o dobro de Caio. Então, se Caio recebeu X, Breno recebeu 2x, o dobro. E André ficasse com 60 figurinhas a mais que Breno. Muito bem. Então, o que nós podemos fazer? O André ficou com 60 figurinhas a mais que Breno. Então, se Breno ficou com 2x, então André ficou com o que Breno recebeu, que é 2x, mais 60. Presta atenção, André ficou com 60 figurinhas a mais que Breno.
O que isso significa? Se André ficou com 60 figurinhas a mais, então André ficou com o que Breno recebeu mais 60, porque ele ficou a mais, 60 a mais. Então, de alguma forma, eu já tenho as três quantidades. Agora, eu sei que Luísa repartiu 460 figuras. Então, eu sei que a quantidade de André, vamos colocar aqui, de preferência, entre parênteses, 2x mais 60. A quantidade de Caio, que no caso é x, vou colocar entre parênteses também, adicionado com a quantidade de Breno, 2x. Isso tem que ser igual a 460. Certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu não tenho nada para resolver nos parênteses. Na verdade, eu coloquei os parênteses para você entender que são coisas separadas. Primeiro, a parte do André, depois a parte do Caio e depois a parte do Breno. Essas três partes juntas vai ter que dar 460. Agora, eu vou tirar os parênteses. Vai ficar assim: 2x mais 60 mais x mais 2x. Isso tem que ser igual a 460. Eu posso aplicar o princípio aditivo? Sim. Por quê? Porque eu tenho um número aqui, que é 460, e eu tenho um número aqui, que é 60. Eu tenho que agregar. Então, eu tenho que passar o 60, que está adicionando, eu tenho que passar ele para o outro lado, subtraindo. E as letras, x no caso, né, só tem uma letra, eu vou adicionar. E eu estou também utilizando o princípio aditivo. Então, 2x mais x, 3x. 3x mais 2x, 5x. E aí nós vamos fazer o quê? Eu vou passar o 60, que está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Isso aqui vai dar 400. Então, x é igual a 400 dividido por 5. Não é verdade? Muito bem. Então, 400 dividido por 5, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 40, 80. Então, o valor de x aqui nessa equação é 80. A raiz da minha equação é 80. Só que tudo bem. Só que eu estou trabalhando com problemas envolvendo equações do primeiro grau. Então, esse x ele tem que ter uma contextualização. Dentro do contexto, indica que x é a quantidade de figuras de Caio. Então, Caio ficou com 80 figuras. O Breno ficou com o dobro de x, ou seja, Breno ficou com 160 figuras. E André? André ficou com o dobro de 80 mais 60. Então, o dobro de 80 é 160 mais 60. Então, 6 mais 6 é 12. E aqui vai dar 220. Então, André ficou com 220 figuras. É isso que eu quero? Sim. Por quê? Quantas figurinhas André recebeu? Eu quero saber a quantidade de André, não de Caio ou de Breno. Mas, por consequência, nós temos que resolver também. E, consequentemente, eu vou saber quantas figurinhas que Caio ficou e Breno também. Então, essa é a nossa resposta, 220. É a quantidade de figuras que André recebeu. Questão 3. Vamos lá. Não, na verdade é questão 2, né? Acabamos a 1 agora. Vamos para 2. Em um campeonato de kitesurf, são oferecidos 30 mil reais aos 3 primeiros colocados. O primeiro colocado recebe 10 mil a mais que o terceiro. O segundo colocado recebe o dobro da quantia do terceiro. Então, vamos lá, vamos organizar isso aqui. Certo. O que eu vou fazer? Vamos escrever aqui, vamos contextualizar. Então, primeiro colocado. Eu tenho o segundo colocado. E eu tenho o terceiro
colocado. Muito bem. Agora a gente pode trabalhar. Vamos lá. O primeiro colocado, esse cara aqui, recebeu R$ 1.000 a mais que o terceiro. Perceba, o primeiro colocado, o que o primeiro colocado está em função de quem? Ele expressou a quantidade que o primeiro recebeu em função do terceiro. Por quê? Porque o primeiro recebeu 10.000 a mais que o terceiro. Então, a referência aqui é o terceiro. Então, eu vou falar que o terceiro é X. Por quê? Porque o primeiro colocado recebeu 10.000 a mais do que o terceiro. Então, se o terceiro recebeu X, então o primeiro recebeu X mais 10.000. Vamos lá. O segundo colocado recebeu o dobro da quantia do terceiro. Então, o segundo colocado está em função do terceiro também. O terceiro é X, então o segundo colocado recebeu o dobro de X será 2x. Então, nós já temos aqui toda a estrutura, sabendo que o campeonato de Kitesurf ofereceu R$ 30.000. Então, bora lá. O primeiro colocado, X mais 10.000, mais o segundo colocado, que é 2x, mais o terceiro colocado, que é x. Isso tudo tem que ser igual a 30.000. Muito bem, eu vou tirar o parênteses, vai ficar x mais 10.000, mais 2x, mais x, é igual a 30.000. Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Mais uma vez, eu tenho semelhantes. Olha o número aqui, 30.000, e eu tenho 10.000 desse lado. Então, vamos utilizar o princípio aditivo. Agora, eu tenho letra aqui também, ó. Letra aqui e letra aqui. Temos que juntá-las também. Então, vai ficar da seguinte forma. X mais 2x, 3x mais x, 4x. Não é verdade? Isso é igual. Por que igual? Porque esse 10.000 ele vai passar para o lado direito da igualdade. Então, do lado direito eu já tenho 30.000 menos 10.000. 30.000 menos 10.000 vai dar 20.000. Então, 4x é igual a 20.000. Pronto, aplicamos o princípio aditivo. Agora temos que aplicar o princípio multiplicativo. O 4 está multiplicando o x, então o 4 passa dividindo, certo? 20.000 dividido por 4. Muito bem, 20 dividido por 4 é 5, seguido aqui de 3 zeros, tudo bem? Então, 20.000 dividido por 4 dá 5.000 reais, né? No caso. Muito bem. Então, eu já sei que o valor de x é 5.000 para essa equação. E x é a raiz da nossa equação. Agora, eu quero saber quanto que o primeiro colocado recebeu. Eu tenho 3 perguntas. Eu quero saber o valor do prêmio de cada um. Então, o primeiro colocado é x mais 10.000. O x é 5.000, então é 5.000 mais 10.000, que será 15.000. Não coloque ponto, porque o nosso sistema de numeração não contém ponto, nem em relação a valor monetário. O que temos no valor monetário é 0,00, que representa os centavos, tudo bem? Então, o segundo colocado recebeu o dobro de x. O x é 5. Então, o dobro de 5.000 é 10.000,00. O terceiro colocado é x. O x é 5.000. Então, colocaremos aqui a nossa resposta, certo? Então, nós utilizamos o valor de x para descobrir o primeiro, o segundo e o terceiro colocado aqui, certo? Vamos lá, vamos para a questão número 3. Muito bem, vamos lá. Em uma loja foi vendido um lote de tênis em apenas uma semana. 2/3 deles quem? Dos tênis, na verdade, 2/3 deles eram pretos e 72 brancos.
Quantos pares de tênis foram vendidos nessa loja na referida semana? Então vamos lá. Foi vendido um lote de tênis, ou seja, um conjunto, um, um- um- uma caixa de tênis. Não uma, né, gente? Um conjunto de tênis, um lote. Como se fosse um conjunto. Vamos pensar assim, né? Então, nesse lote de tênis, que são vários pares, eu tenho tênis que são pretos e eu tenho os tênis que são brancos. E eu tenho uma certa quantidade de brancos e pretos. Eu tenho 2 terços, certo? De pretos e 72 brancos. Dos brancos eu já tenho a quantidade que são 72. Agora dos pretos eu não tenho. Certo. Mas vamos lá. Eu quero saber quantos pares de tênis foram vendidos. Eu não sei o total, certo? Eu não sei. Então, eu preciso indicar qual é o total. Por que, que eu preciso indicar qual é o total? Porque a quantidade de tênis que são pretos está em função do total. 2 terços deles. Ou seja, 2 terços desse lote de tênis. Ou seja, dessa quantidade total de tênis que foi vendido nessa semana. Em uma semana. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o número de tênis, não é verdade? O número de tênis nós vamos chamar de X. Agora, eu quero colocar aqui os pretos, certo? Os pretos representam 2 terços deles. Deles quem? Tem muita coisa implícita aqui, né? Normalmente a gente espera que as informações estejam bem explícitas. Só que isso é interpretação. Então, quanto mais você lê e aumenta a sua capacidade de interpretação, você começa a entender as coisas nas entrelinhas, não é verdade? É justamente isso que nós queremos. É justamente essa a dificuldade que nós temos de realizar, ter uma interpretação apurada. Porque quando você tem uma interpretação apurada, você consegue encontrar as informações que estão nas entrelinhas, certo? Então a quantidade de tênis pretos representam 2 terços de X. 2 terços deles é do lote, ou seja, o lote é uma quantidade de tênis, que no caso é X. Agora, eu sei dos brancos. Os brancos, eu já sei que são 72, então tá tudo resolvido. Agora vamos lá, vamos escrever essa equação. Eu tenho tênis que são pretos e que são brancos. Então, a quantidade de pretos, que é 2 terços de X, somado com os brancos, isso tem que ser igual ao total. Total é X, certo? Um pouco diferente, né, do que a gente fez até agora. Mas vamos lá, é isso que a gente tem. Então, 2 terços de x é 2 terços vezes x. Então, 2 terços vezes x é 2 vezes x, que é 2x, sobre 3, mais 72. Isso tem que ser igual a x. Agora, eu vou tirar o MMC da minha equação. Por quê? Porque eu tenho um denominador 3 aqui, ó. Bora lá. Aqui embaixo eu tenho 1 e aqui embaixo eu tenho 1, certo? Agora eu tenho que descobrir quais são os numeradores. Se eu altero o denominador, então eu tenho que alterar os numeradores. Como que eu faço isso? 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2x é 2x. 3 dividido por 1, 3. 3, né? 3 dividido por 1, 3. 72 vezes 3, eu acho que dá para fazer aqui de cabeça. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 7 é 21. Beleza. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes x, 3x. Presta atenção. Nós tiramos o MMC da equação toda. Então, agora nós podemos cancelar os denominadores. Então, nós temos que 2x mais 216, isso é igual a 3x. Certo? Nós temos semelhantes? Sim, nós temos semelhantes. Nós temos 2x aqui e 3x aqui, não é verdade? Então, agora ficou fácil. Agora nós vamos pegar esse 2x e vamos passar
para o lado direito da igualdade. Então, vai ficar 216 é igual a 3x menos 2x, não é verdade? Muito bem. Quanto que é 3x menos 2x? É x, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, x é igual a 216. O que é x? X é a raiz da nossa equação. Dentro desse contexto, o que é o x? O x é a quantidade de tênis, é o número de tênis, é o número de pares de tênis que nós temos. É isso que ele está querendo? Quantos pares de tênis foram vendidos na loja? Beleza. Ah, mas se ele estivesse perguntando a quantidade de tênis que são pretos, a gente poderia descobrir quanto que é 2 terços de x, que é 2 terços de 216. Ou então, eu posso pegar 216 e subtrair 72. 216 é o total. Se eu tiro a quantidade de tênis que são brancos, o que sobra? Os pretos. 6 menos 2, 4. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 11. 7, aqui vai ficar 4, né? E aqui vai ficar 1. Então, eu tenho 144 tênis que são pretos e 72 brancos. Mas nós queremos o total, que no caso é igual a 216. Certo? Vamos lá, vamos para a próxima. Questão 4 e última questão. Vamos lá, presta atenção que essa questão ela é curta, não vou dizer que é simples, ela é curta, mas ela exige uma interpretação. Vamos lá. Aníbal afirmou: daqui a 4 anos. Presta atenção. Daqui a 4 anos. Isso é futuro, certo? Daqui a 4 anos, eu estou falando do futuro. É agora, 4 anos para frente. Daqui a 4 anos, a minha idade será futuro. Será é futuro, certo? Muito bem. Daqui a 4 anos, a minha idade será o triplo da idade que eu tinha. Que tinha passado, que tinha há 26 anos. Certo? Qual é a idade de Aníbal? Então, presta atenção. Daqui a 4 anos, ele já deu uma ideia que eu estou falando do futuro. É daqui a 4 anos. Minha idade será. Então, beleza. Então, era o que eu estava pensando. Minha idade será. Então, realmente é uma idade no futuro. É para frente, no futuro. O verbo está no futuro. Então, minha idade será o triplo da idade que tinha. Agora, eu estou falando do passado, que tinha há 26 anos. Certo? Há 26 anos são 26 anos atrás. Ok? Agora, qual é a idade de Aníbal? Qual é? Não é verdade? Se a gente for pensar aí no verbo ser, nós estamos falando do presente. Qual é? Não é o que era e nem o que será. É o que é hoje. Então, eu tenho 3 momentos aqui. Eu tenho o presente, eu tenho o passado e eu tenho o futuro. Então, se a gente for colocar isso numa ordem cronológica, poderia ser da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, ó. Passado. Eu vou colocar aqui presente. E vou colocar futuro. Pode ser? Passado, presente e futuro. Qual é a idade de Aníbal? Qual é? Hoje. Então, a idade que ele tem hoje, eu vou começar com X. Por quê? Porque o X é o presente. É a referência que ele utilizou para falar da idade dele no futuro e no passado. Presta atenção. Daqui. Quando ele fala daqui a 4 anos, então a minha referência é hoje. Então, se nós estamos em 2022, daqui a 4 anos, se a gente for pensar só nos anos, seria 2022 mais 4. Então, seria 2026, concorda? Então, daqui a 4 anos, então eu preciso de uma referência, que é o hoje. Então, o meu presente é X. Então, daqui a 4 anos, eu vou ter o quê? A idade dele vai ser o quê? Vai ser a idade que ele tinha, que ele tem hoje, mais 4. Daqui a 4 anos é o que ele tem hoje, mais 4. Para o futuro, para frente. Eu tenho que adicionar. Não é verdade?
Minha idade será o triplo da idade que tinha no passado, há 26 anos. Então, presta atenção. Se hoje eu tenho 26, se Aníbal tem 26, no passado ele tinha o que eu tenho, o que ele tinha hoje, o que ele tem hoje, que é X, menos 26 anos. Se eu estou falando há 26 anos atrás, então é a minha idade hoje, que é o X, menos 26 anos. Concorda? Então eu tenho três momentos aqui. Eu tenho o momento presente, que é X. Eu tenho o futuro, daqui a 4 anos, que é a minha idade hoje mais 4. E eu tenho há 26 anos atrás. Há 26 anos atrás é a minha idade de hoje, que é X, menos 26 anos. Pronto, eu já criei uma estrutura. Agora nós temos que criar a nossa equação. Então, daqui a 4 anos, ou seja, x mais 4, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar um pouco mais para baixo. Acho que eu vou utilizar um pouco esse espaço aqui em cima. Vou colocar assim, ó. Daqui a 4 anos, minha idade será, ou seja, minha idade será o quê? O triplo da idade que eu tinha há 26 anos atrás. Há 26 anos atrás eu tinha x menos 26. Mais uma vez, daqui a 4 anos, ou seja, x mais 4, a minha idade será, ou seja, igual ao triplo da idade que eu tinha há 26 anos. Agora, nessa jogada toda de falar do futuro e do passado, nós temos o x. O x é o quê? É o presente, é justamente o que ele está querendo aqui. Então, primeira coisa, eu vou tirar os parênteses. E lógico, eu vou multiplicar aqui. 3 vezes x é 3x. E 3 vezes 26, menos 26. 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 2, 6, mais um que subiu, 7. 78. Deixa eu colocar um pouquinho mais encostado aqui. 78, muito bem. Ótimo. Eu tenho semelhantes? Nós temos semelhantes. Eu tenho um número aqui e tenho um número aqui. Não é isso? Então vamos lá. Eu tenho que usar o princípio aditivo. Agora, eu tenho letra também em membros diferentes. Eu vou passar o 3x para o lado esquerdo. Então vai ficar x. Opa! Deixa eu melhorar aqui essa caneta. Eu tenho x menos 3x é igual a menos 78 menos 4. Presta atenção, o x continua do mesmo jeito, porque ele continua do lado esquerdo. O 3x ele está somando aqui, ou seja, ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo. O 4 é positivo, ele foi para o outro lado negativo. E o 78 continuou negativo. Lembre-se, o sinal do número está imediatamente à esquerda dele, certo? Vamos lá, eu tenho 1x aqui, menos 3x. Ó, eu tenho mais 1x menos 3x. Sinais diferentes. Subtrai. 3 menos 1, 2. Só que o maior número é negativo, então é menos 2x. Sinais iguais. Soma 78 mais 4, 82. E aí você conserva o sinal. Muito bem. Agora, o que você vai fazer? O menos 2 está multiplicando o x, então utilize o princípio multiplicativo. O menos 2 está multiplicando, ele passa dividindo. E presta atenção, ele passa com o mesmo sinal. Eu estou utilizando o princípio multiplicativo, não é o princípio aditivo. Quanto que é? Ó, divisão de sinais iguais, positivo. 82 dividido por 2 vai dar 41. O que significa o 41? É a raiz da equação. Mas e dentro do nosso contexto? O que significa? Significa o seguinte. Bora lá. 41 indica a idade de Aníbal hoje, no presente. No futuro, ele vai ter 41 mais 4. Ele vai ter 45. E há 26 anos atrás, se eu pegar o x, que é 41, e subtrair 26, o que eu vou ter? Vai ficar 11 menos 6, vai dar 5. Tudo bem.
3 menos 2 vai dar 1. Então, há 26 anos atrás, Aníbal tinha 15 anos. Hoje ele tem 41. E daqui a 4 anos ele tem 45. Presta atenção. Ele fala que daqui a 4 anos a idade dele será o triplo da idade que ele tinha há 26 anos atrás. É lógico, né? Essa idade é o triplo de 15, porque 3 vezes 15 vai dar justamente o 45, certo? Então, é importante que você ganhe experiência, tá bom? E é importante também que você não desanime, porque trabalhar com problemas envolvendo equações do primeiro grau, você tem que ter muita calma, certo? E você tem que fazer muitos exercícios. E eu sei que muitas vezes fazer a interpretação desses exercícios não é uma coisa tão simples. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quando você pega o jeito, pegar o jeito significa que você está ganhando experiência, fazendo os simulados que eu estou propondo e pegando os livros que você tem, ou pegando na web outras equações, né, outros problemas e tentando resolver, certo? Um abraço e até a próxima aula.